Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no nosso Meditando na Palavra de Deus nessa manhã e gostaríamos de falar para você sobre a cidade de Samaria. Porque uma cidade que era tão rejeitada e o Senhor Jesus Cristo usou ela como exemplo entre os judeus da época. Se a gente for analisar as Escrituras Sagradas, olhando para Lucas capítulo 10, a gente vai ver aí da parábola dos bons samaritanos. E isso foi até uma surpresa para os judeus que estavam indagando o Senhor Jesus Cristo, os mestres da lei, porque o Senhor Jesus Cristo usou os samaritanos como exemplo. Se a gente olhar as Escrituras Sagradas e ver no capítulo 9, no versículo 51, a gente vai ver que o Senhor Jesus Cristo chega na cidade de Samaria para poder ali preparar uma pousada e os samaritanos não receberam o Senhor Jesus Cristo. E logo no capítulo 10, a gente vê que os mestres da lei perguntam para o Senhor Jesus Cristo o seguinte, vou ler aqui nas Escrituras Sagradas. E respondendo ele disse, amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso daí foi uma resposta do Senhor Jesus Cristo a um doutor da lei que perguntou para o Senhor Jesus Cristo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Aí entra aí essa questão de, e respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E não parou por aí, falou também, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente for olhar as Escrituras Sagradas, ver da onde que surgiu aí essa divisão entre samaritanos e os judeus, no livro de Reis, se a gente voltar lá atrás, depois da morte de Salomão, a gente vai ver que o reino de Israel ele foi dividido em o reino norte e o reino sul. O reino norte ficou com as 10 tribos e o reino sul ficou com duas tribos, cuja era Judá e Jerusalém. E o reino norte ficou com o restante das tribos aí. Então aí já entra a questão da divisão. Só para vocês terem uma ideia, o reino norte, a gente vai ver alguns reis que reinaram aí sobre em Samaria. Eu não quero entrar em detalhes, porque o tempo é muito curto para poder falar de qual foram os reis que reinaram. Mas só para vocês terem uma ideia aí de como surgiu essa cidade de Samaria, os samaritanos, a gente vai puxar aí ver o rei Uri. Uri foi ele que formou o rei, comprou aí a cidade e edificou a cidade de Samaria. Olha só, 1 Reis, capítulo 16, versículo de 22, vem dizendo assim, mas o povo que seguia Uri foi mais forte do que o povo que seguia o Tibine, filho de Ginade, e Tibine morreu e Uri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Uri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos, e em Tisa reinou 6 anos. E Desemer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou no monte e chamou o nome da cidade e edificou do nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. Para vocês terem uma ideia, o Reino do Norte, essa cidade de Samaria que foi edificada por esse rei Uri, era um culto, apesar de ser o povo de Israel, ali, nação de Israel, eles começaram a adorar outros deuses. Qual foram esses deuses? A Baals e Balaíns. A gente vê que em Samaria profetizaram alguns profetas bastante conhecidos, a qual as pessoas sempre pregam sobre Elias e Eliseu, grandes profetas. E também a gente vai ver Acabe e Jezabel, os reis de Samaria. Para vocês terem uma ideia, eles seguiam as leis de Deus, mas eles não queriam deixar ou tirar os cultos aos outros deuses. E isso, Deus ele não se agrada, Deus ele não permite ter a sua glória dividida com o outro. Então a gente sabe muito bem, porque por causa disso, Deus ele levanta alguns reis para ir contra a cidade de Samaria que estava edificada, era uma cidade forte.
Então, para vocês terem uma ideia, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre essa cidade, Samaria, porque os judeus não se misturavam, apesar de ser povo deles também, não era povo, era um povo misturado, sabe? Era judeus misturados. Eles perderam, os samaritanos perderam a sua identidade judaica, eles perderam a sua identidade de Israel, porque eles se misturaram com outros povos, se inclinaram a outros deuses e edificaram ali uma cidade para eles e começaram a adorar outros deuses, coisas que é abominável ao Senhor. Então, por isso a gente vai ver aí nas histórias que os judeus, onde que o Senhor Jesus Cristo estava, não se dava com os samaritanos. A gente olha aí nas escrituras sagradas, em João capítulo 4, a gente vai ver que aquela mulher samaritana, quando o Senhor Jesus Cristo chega diante dela, ela até argumenta: sendo você judeu, está conversando comigo, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Mas o mais interessante, o ponto que eu quero chegar, pessoal, lembrando de Neemias também, tá? Neemias, Oséias, entendeu? Se vocês quiserem aí estudarem a palavra, é que eu não vou entrar em detalhes para não prolongar o vídeo, mas fica para a próxima aí. Eu vou aí falando um pouquinho, cada vez mais aí sobre essa cidade de Samaria, os vídeos que eu quero gravar. Se vocês olharem para as escrituras sagradas, eu fiquei aqui me perguntando por que o Senhor Jesus Cristo usou essa parábola do bom samaritano, dando o exemplo de um homem piedoso, sabendo que era uma cidade idólatra. O mais interessante, entrando nas escrituras sagradas novamente, em Lucas capítulo 10, o mestre da lei, ele quer se justificar diante do Senhor Jesus Cristo. Não adianta, meus amados, justificar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conhece todas as coisas, tá bom? Tudo estão patentes e nu diante dos seus olhos. Então não tem como a gente tentar dar um jeitinho brasileiro aí, justificar o nosso erro diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, ele conhece todas as nossas intenções. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: e quem é o meu próximo? Aí eu faço essa pergunta para vocês: quem é o nosso próximo? Aí o Senhor Jesus Cristo, ele entra na parábola do bom samaritano, que desceu um sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era o responsável de cuidar do templo, de oferecer as nossas ofertas diante do Senhor, que nós trazíamos diante de Deus. Ele levava diante de Deus para que Deus perdoasse o nosso pecado. Ele era o responsável por estar na frente do povo ali como uma pessoa maioral, religiosa, na nossa frente. Hoje, o sacerdote é como se fosse, hoje só estou dando o exemplo, pessoal, é como se fosse o nosso pastor que intercede por nós. É como o pai de família que intercede pela sua família, pela sua esposa e pelos seus filhos. É como uma pessoa que intercede. Então, assim, o sacerdote era o responsável de levar aí as ofertas diante de Deus, pedindo para que Deus perdoasse o povo e também perdoasse os seus pecados. Mas o sacerdote, vendo aí este homem que estava caído, ferido, ele passou de lado, ele passou de largo. Por quê? Porque ele não sabia quem que era. Podia ser um samaritano. Ele podia tocar ali nos seus ferimentos e ser contaminado, ser impuro. Então, a sua religiosidade falou muito mais alto do que se compadecer daquele próximo. Aí vem um levita. Quem é o levita? Meus amados, a gente vai olhar nas escrituras sagradas que o levita é o responsável hoje. A gente sabe que hoje, nos dias de hoje, porque a função do levita é muito mais ampla do que elevar as pessoas à adoração, ao culto ao Deus, ao Deus verdadeiro. Então o levita era o responsável aí de... Hoje a gente fala levitas nos dias de hoje, é aquele cantor, aquele que vai lá na frente, começa a cantar, levar o povo à adoração. Então a gente vê aí que o levita também passou de largo, passou de lado, não quis se compadecer. Aí vem o samaritano. O samaritano é o todo pecador,
aquele que oferecia o culto a Baal, aquele que tentou ajudar Neemias aí a edificar os muros e Neemias rejeitou. Só para vocês terem um detalhe, depois eu quero gravar um vídeo falando sobre os muros, Neemias, os muros, tá bom? E aí, porque Neemias rejeitou a ajuda dos samaritanos. Então a gente vê aí que ele também passou de largo. Mas veio o bom samaritano. O bom samaritano pega aquele homem que está todo machucado, caído, quase à beira da morte, passa óleo, coloca ali anestésico, leva ele aí a uma manjedoura, cuida dele, tá bom? Pera aí, leva ele aí diante de uma hospedaria, tá? Não é uma manjedoura, é de uma hospedaria. Pede para a pessoa cuidar dele, sabe? Dá mais dinheiro para a pessoa, cuide dele. E tudo que você gastar, depois que eu voltar, eu darei para você, pagarei tudo que você vai cuidar, gastar com ele. Então aí, o Senhor Jesus Cristo volta e pergunta novamente para o mestre da lei: quem é o próximo? Aí ele falou: aquele que se compadeceu dele, sabe? Então foi o samaritano. Meus amados irmãos, a minha indagação, sabe, que fica na minha cabeça, porque o Senhor Jesus Cristo quis usar o samaritano para poder falar com o povo judeu, com o povo israelita, sabe? Não entende que é um povo, entendeu? É uma cidade, entendeu? Ali em Israel, que não se misturaram com o seu povo. Eu acho incrível isso, que hoje, trazendo para os dias de hoje, dentro das igrejas, pessoal, a religiosidade, sabe, essa questão de religião hoje tem contaminado muitas pessoas, infelizmente, tem deixado muitas pessoas de fora. Meus amados, a gente tem que entender uma coisa: a religião é religar o homem diante de Deus. Essa é a verdadeira religião, cuidar dos órfãos e das viúvas, sabe, que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo, se eu não me engano, é o 7 ou 8, mas lê lá, está em Tiago, capítulo 1, a verdadeira religião. E a gente hoje despreza o nosso próximo. Só que o seguinte, dizer para vocês, a gente não pode se compadecer do pecado, tá bom? Porque hoje a gente vê que muitas pessoas estão nessa de: Deus, ele ama todos. Deus, ele perdoa. Olha, meus amados, Deus, ele perdoa todos, sim. Mas Deus, ele ama a todos. Você não precisa se arrepender dos seus pecados. Você pode continuar do jeito que você tá, entendeu? Que Deus, ele vai te aceitar. Meus amados, me perdoa, me desculpa a minha expressão, mas Deus, ele ama o pecador, ele ama as pessoas, mas não ama o ato, as ações do pecado. A gente tem que compreender isso, que Deus, ele não aceita o pecado. Deus, ele ama a pessoa. Tanto que Deus, ele fala em Ezequiel que nós temos que se arrepender. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa, que ele reconheça do seu pecado, do seu ato, e se arrependa. Então a gente vê as escrituras sagradas, meus amados, as pessoas querendo aceitar algumas coisas aí, a qual Deus, ele rejeita. Então, meus amados, a gente tem que amar, sim, a gente tem que cuidar, a gente tem que ir, a gente tem que orientar, sim. Mas diante das escrituras sagradas, meus amados, a gente vê que pecado é pecado, não importa se seja grande ou pequeno ou médio. Pecado é pecado e Deus, ele rejeita. E Deus, ele é santo. Sabe, hoje nós estamos vivos, graças a Deus, é pela sua graça, é pela sua misericórdia, é pela sua bondade. Não é porque nós somos bonzinhos, não. Sabe? Então a gente tem que parar um pouquinho e meditar na palavra de Deus, que quando nós falamos de pecado, e eu tenho falado muito isso, e as igrejas têm parado de falar isso, e têm aceitado algumas coisas que Deus, ele não se agrada. E hoje nós estamos perdendo aquela essência. Nós estamos perdendo, sabe, aquela motivação. Então, assim, as pessoas estão rejeitando quando a gente falamos e pregamos uma palavra um pouquinho mais dura hoje, falando sobre pecado, falando que Deus, ele não aceita as coisas. As pessoas, sabe, pessoal, temos que parar.
e meditar na palavra de Deus. Se a gente for olhar no Velho Testamento, a gente vai ver que o nosso Deus, ele rejeitou o povo de Israel, porque o simples fato de o povo de Israel ter rejeitado, estava desprezando as outras pessoas, os mais pobres, sabe? Porque ele estava se prostrando diante de outros deuses. Porque ele estava se prostrando. E hoje eu estou vendo aí que pessoa, não, se preocupa não, entendeu? Você pode aí idolatrar, você pode aí fazer isso daí, porque, não, entendeu? Tá tudo bem. Não, você pode continuar aí com a sua opção sexual, entendeu? Não se preocupa não, Deus ele ama, sabe? Deus ele... pessoal, pelo amor, a gente tem que ter o cuidado, entendeu? Porque... Salmo 115 fala que se torna igual a eles aqueles que praticam e fazem, entendeu? E aceitam. A gente não pode se tornar que nem o mundo, assim como Romanos vem dizendo, não se conformeis com este mundo, não tomar a forma do mundo, está tudo errado. Sabe, eles estão destruindo a família e a gente estamos, não, tudo bem, Deus ama. Pessoal, vamos pelas escrituras sagradas, sabe? Que isso eu posso gravar em outro vídeo, porque é um assunto são muitos assuntos que eu gostaria de abordar, mas a gente tem que deixar a religiosidade de lado, entendeu? Porque Deus, ele citou aqui o samaritano, sabe? Por quê? Porque era um cara que estava com o nariz empinado, era um cara que desprezava a todas as pessoas, sabe? Aquele cara que é bom é pra si, o que é ruim joga pros outros. Eram os mestres da lei. E quantos mestres hoje a gente não está vendo dentro das nossas igrejas? Quantos mestres, quantas pessoas hoje estão vendo aí, se eu discordar, pastor, desculpa, não concordo com ele, então é melhor ele sair da igreja, é melhor eu matar ele, porque... Não, pessoal, vamos colocar azeite aí, entendeu? Nas feridas aí, entendeu? Vamos colocar azeite, sabe? Vamos colocar aí, vamos pagar, sabe? Vamos amar o nosso próximo. Entendeu? Porque o Senhor Jesus Cristo, amar o nosso próximo, entendeu? Não é rejeitar o nosso próximo. Estou cansado de ouvir pessoas falando que ama e não ama. Estou cansado de ouvir falando que pessoa que faz e não faz, sabe? Mas assim, a gente respeita aí as decisões das pessoas, por quê? Porque Deus sabe a nossa intenção, sabe do que nós queremos, sabe o que nós buscamos. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de deixar esse vídeo aí para vocês, que vocês possam meditar. No próximo vídeo quero gravar um pouquinho mais aí sobre o samaritano, essa cidade de Samaria, tá bom? E por que o Senhor Jesus Cristo citou este homem? Por que o Senhor Jesus Cristo citou o samaritano? O Senhor Jesus Cristo tinha acabado de ser rejeitado por eles. Ele ia repousar na cidade de Samaria. E Samaria não aceitou o mestre. E Jesus Cristo, nesse versículo, ele fala... Olha, o samaritano. Então, meus amados, que vocês ficam com essa palavra de Deus aí, meditem nela dia e noite, saiba que o Senhor Jesus Cristo está contigo, mas o Senhor Jesus Cristo, ele não aceita o pecado. Deus abençoe a todos.